Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esta é a parte 2 da nossa aula de hoje, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, da classe Semeadores de Cristo com os professores Stephanie e Ciro Valadão. A lição 12 é a João, as declarações do Filho de Deus. E agora vamos começar a parte 2, mas vamos relembrar o texto áureo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João 14, versículo 6. Nós estamos vendo as declarações que Jesus fez a respeito de si próprio, né? Já vimos que ele é o pão da vida e já vimos que ele é a luz do mundo. Agora vamos ver que ele é o bom pastor, aquele que nos protege. Então nós terminamos a primeira parte lendo o capítulo 10 de João até o versículo 10. Vamos continuar esta leitura do versículo 11 até o versículo 21, né? No versículo 11 está escrito: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: Ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? E outros afirmavam: Quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Então, na sequência do texto, nós observamos que Jesus continua apontando contrastes. Entre os versículos 11 e 18, ele põe em relevo o mercenário e o pastor. O mercenário é aquele que tem por objetivo obter vantagens financeiras. O mestre deixa bem claro: o mercenário não é pastor. As ovelhas não pertencem a ele. Não por outra razão, o mercenário foge quando o lobo vem permitindo o ataque ao rebanho. Em contrapartida, Jesus declara: Eu sou o bom, do grego kalos, que significa ideal, digno, escolhido, excelente. Então, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Aqui, o comentarista no livro, ele grifou a palavra vida. Perdão, irmãos. Ainda que ninguém pudesse tirá-la, ele a entregou por todos nós. Ele entregou a sua vida por mim. Ele entregou a sua vida por você que está ouvindo agora esta mensagem. Tem dois outros pontos que se destacam nessa porção da Escritura. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Esta declaração remete-nos à realidade de que existe sim um relacionamento íntimo e mútuo entre ele e nós. O bom pastor conhece nossas necessidades e nós conhecemos a sua vontade. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus não é apenas o pastor de Israel, mas o pastor da igreja, de todos quanto nele creem, o meu pastor, o seu pastor. Além de nosso pastor, ele é a ressurreição e a vida.
Jesus fez esta declaração no episódio da morte e ressurreição de Lázaro. Se os irmãos quiserem ler, está em João 11, dos versículos 1 ao 45. Naquele dia, diante da incompreensão de seus ouvintes, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é uma das mais poderosas revelações de Jesus. Nesta frase, o sujeito e o predicado são permutáveis. Jesus é a ressurreição e a vida e a ressurreição são Jesus, ou estão em Jesus. Ressurreição e vida não são um dia, são uma pessoa, Jesus, o Eu Sou. A ressurreição e a vida estão nele. Vamos ler Romanos 6, dos versículos 8 e 9. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. É importante frisar neste ponto que primeiro vem a ressurreição, depois a vida. Afinal, é a ressurreição em Cristo que dá acesso à vida eterna com Deus. Marta disse: Se tu estivesse aqui, no passado, depois transferiu sua esperança para o último dia, futuro. Todavia, Jesus todavia disse-lhe, Eu sou, que está no presente. Nosso Salvador não foi, nem será. Ele é. Ele não muda. Ele continua sendo. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Naquele dia, o Filho de Deus revelou que não tinha vindo a este mundo para ensinar o caminho. Ele é em si mesmo, o caminho para o Pai. Jesus é a verdade. Ele não apenas dizia e ensinava a verdade, ele é a verdade. Os que têm Jesus têm a verdade. Jesus é a vida. Ele é a fonte da vida espiritual e eterna. Na noite anterior ao Calvário, os discípulos, querendo saber para onde o Senhor iria, foram consolados e incentivados por ele a crer que lhe seria preparado um lugar. Vamos ler João 14. Jesus disse: Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. João faz-nos perceber que Tomé redarguiu. Não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Está em João 14, versículo 5. Eis que surge uma das mais poderosas afirmativas do Novo Testamento. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, versículo 6. Conclusão, meus irmãos. Eu sou a videira verdadeira. Este é o 7º Eu Sou. Ele abre o capítulo 15 do Evangelho de João, e as lições extraídas desta verdade são preciosíssimas. Observe. Jesus é a videira. Os discípulos são os ramos, e o Pai é o lavrador. Videira, ramos e lavrador remetem à ideia de relacionamento. Vamos ler João 15, do 1 ao 3 e o versículo 8. Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. A videira é uma só. O lavrador também é um só.
mas os ramos apresentam-se de 4 maneiras distintas: sem fruto, com mais fruto e com muito fruto. É imperativo ao cristão produzir frutos, a fim de que Deus seja glorificado por intermédio da sua vida. Então pense, analise-se. Qual desses ramos você é? Você é um ramo sem frutos? Você é um ramo com frutos? Você é um ramo com mais frutos? Ou um ramo com muitos frutos? Seja ele qual for que você está hoje, busque melhorar, busque fazer a vontade do Pai, busque viver de acordo com a palavra, com os ensinamentos dele. Seja um discípulo de Jesus. E assim, a glória de Deus será vista através da sua vida. Não há presente maior do que esse. Deus, através de ti, usando as pessoas, usando o próximo. Seja um ramo com frutos. Busque ser um ramo com frutos. A única maneira de ser um ramo produtivo é estar ligado à videira, pois o ramo por si só não é capaz de frutificar. João 15, dos versículos 4 e 5 está escrito: Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois assim o ramo só dá uvas. Assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E é isso mesmo, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono de tudo. Entregue-se a ele. Seja um ramo produtivo. Fique ligado à videira. Há o trabalho do lavrador da vinha. Ele tira os ramos infrutíferos e poda os frutíferos para que produzam mais frutos. Então lembre-se disso. A podagem é cortar um pedacinho daquele ramo para que ele cresça mais forte. Dessa mesma maneira, Jesus ele poda a nossa vida através dos seus ensinamentos. Ele nos leva a mudanças. Aceite as mudanças que Jesus tem para você hoje. Aceite as mudanças que ele tem para você. Aceite. Não mude por conta própria. Mude através da vontade de Deus. Apenas uma vida de relacionamento íntimo com Cristo, por intermédio da sua palavra, pode fazer de nós ramos frutíferos para a sua glória. Leia a palavra, estude, se dedique a entender mais de Deus. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Você só precisa se abrir para isso. Ele quer você. Ele quer você na sua videira, grudado na videira. Esteja grudado na videira que é Jesus Cristo. Leia a palavra. Que não fique somente nas minhas palavras, que está aqui ensinando isso para você, mas vá atrás, busque, leia. Tenha um relacionamento íntimo com Cristo. É isso que Ele quer. É isso que Ele está esperando hoje. Mude hoje. Leia a palavra. Aproveite qualquer tempo que você tenha para ler a palavra de Deus. Em João 15, versículo 7 está escrito assim: Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Estejamos, pois, sempre ligados nele, a videira verdadeira. Aleluia! Agora vamos à nossa atividade para fixação. Quantas vezes no Evangelho de João Jesus utilizou a expressão eu sou em autorreferência? Vamos ver? Cadê? Vamos lá. Aqui, achei. Foram 7 vezes.
Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Então, esta foi a nossa lição de hoje e os objetivos são entender o poder que há nas declarações feitas por Jesus no Evangelho de João, compreender a importância dessas declarações na revelação da divindade do Filho de Deus e aplicar tais verdades às dificuldades enfrentadas na jornada cristã, não só na jornada cristã, mas na vida, né? A vida ela é uma jornada e que seja cristã para que esteja com Cristo. E este é o subsídio para o estudo diário. Leiam todos os dias, busquem a palavra, estejam grudados, ligados ao ramo. Estejam ligados à videira, sejam ramos frutíferos. Agradecemos a atenção dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e os esperaremos até a próxima aula. Deus os abençoe. Um bom domingo ou bom dia da semana que você está assistindo isso. Tchau!